E a galerinha do primeiro ano, se encontrando de novo aqui. Hoje na nossa revisão, a gente já promovendo ao longo do tempo, a gente vai destacar, só para te fazer uma memória ou relembrar, a importância da filosofia tomista. Lembrando que a gente está falando aqui da filosofia, tá? Lá no período medieval, se desenvolve ao longo do tempo. Tivemos no primeiro momento a filosofia, tá? Platônica, em que nós tivemos como um grande expoente foi Agostinho, que tentou dentro desse processo de reinterpretar, tá, a filosofia platônica. Agora a gente vai conhecer dentro desse processo todo uma filosofia que surge, tá? A gente chama de filosofia tomista, que esse indivíduo chamado Tomás de Aquino está inserido, tá, dentro dessa escolástica, que o termo da palavra escolástica significa tempo pedido para estudar. Então as pessoas tinham essa preocupação, tinham as escolas, estudavam, interpretavam a realidade, tentavam interpretar o mundo. E lembrando que nessa filosofia tomista a gente tem um grande pensador que contribuiu bastante para essa nova forma de ver, tá, a questão do pensar, que foi Aristóteles. E qual era o objetivo da escolástica? A escolástica tinha uma preocupação de fazer duas coisas interessantes: a conciliação entre fé e razão, tá? Era o objetivo deles, assim como foi no primeiro momento com Santo Agostinho, mas nesse momento essa conciliação, tá, dessa fé e razão, não sendo mais influenciado pelo pensamento platônico, tá? Surge o pensamento aristotélico, a gente já viu aqui nas nossas aulas. Então esse pensamento contribui, tá, para essa evolução dentro, tá, desse pensamento ou desse homem chamado Tomás de Aquino, ou especial escolástica, tá? Então essa foi a última escola, tá, que você tem nesse primeiro período, na idade, tá, dentro do período medieval, que vai desde o século IX até o século XV, tá? A gente percebe que foram praticamente aí 600 anos, tá, em que você tem uma forma de interpretar da realidade do mundo, influenciado pelo pensamento da escolástica, em especial por Tomás de Aquino, uma filosofia tomista. Então, nós vimos que a preocupação é você tentar conciliar fé e razão, tá? Essa conciliação foi o desafio, porque as pessoas tinham essa preocupação de se entender como é que você podia fazer uma conciliação entre fé e razão, dentro de uma realidade que as pessoas perguntavam, queriam entender a realidade, queriam interpretar essa realidade. Então ela surge dentro desse comando todo, e as pessoas começam a imaginar, a pensar, não mais de forma como Platão imaginou, em que Agostinho cristianiza, mas agora a partir de Tomás de Aquino você tenta cristianizar o pensamento aristotélico, você lança nesse período, as pessoas começam a tentar entender. Então, nós temos aqui uma coisa interessante que foi a cristianização de Aristóteles, tá? Então você imagina, você tem um pensador grego lá da filosofia antiga, em que ele tem umas novas concepções, tá, acerca de como se deve conhecer as coisas, e nós não devemos esquecer que Aristóteles falou que nós somos um quadro em branco, impressões surgem, ideia, pronto. Então a tua experiência motivada pelos 5 sentidos faz você entender a realidade a partir daí de desenvolver esse processo todo. Então a cristianização de Aristóteles ela surge nesse período, e todos que estão dentro da escolástica, especial Tomás de Aquino, fazem esse papel todo, tá? Então, uma das preocupações que tem nesse período, tá, é sim tentar justificar ou apresentar argumentos sobre a prova da existência de Deus. Então o objetivo dele nesse período é fazer com que as pessoas tentassem ver ou tentassem enxergar que você pode provar a existência de Deus, apesar de você ter um embate entre fé e razão, mas nessa conciliação se fazer com que as pessoas pudessem, pela fé e pela razão, se chegar ao conhecimento da existência de Deus, tá? E Tomás de Aquino vai fazer uma coisa interessante, ele vai nos apresentar 5 vias para se tentar entender, conhecer, interpretar como é que eu posso provar a existência de Deus. Então ele divide essas 5 vias, tá? Ou movimentos, onde ele chama movimento, causas, contingência, grau de perfeição e ordem. Primeiro, esse movimento, tá? Olha como é interessante esse pensamento dele. Ele dizia que existia um primeiro motor, ele chama de motor imóvel. Então esse motor movia as coisas, mas não era movido por ninguém. É como se fosse um carro em que você dá partida, se acelera e a partir daí esse carro começa a se movimentar, tá? Ele sai com motocicleta, quando você pedala, mas existia uma força que ele chamava de movimento do primeiro motor. Então existia esse que moveu as coisas todas acontecerem. É como se no processo criativo, como se você imaginar Deus criando as coisas, como se fosse esse motor. Então ele impulsiona e as coisas vão acontecendo.
mas tem que ter alguém que faça isso daí. Mas esse motor não é como aquele do carro, que você liga, acelera, não, esse motor já existe, é o primeiro motor e não tem uma força que faz com que as coisas aconteçam. Ele faz tudo mover, mas ele não é movido por outra coisa. Ele é um motor por excelência, em que ele tem esse primeiro motor, esse primeiro movimento, como uma das causas da existência de Deus. Segunda, tá? Ele vai dizer que existe um movimento que chama de causa eficiente. E essa causa eficiente é como se tivesse alguma coisa que faz com que as coisas aconteçam, existam na realidade, mas de forma eficiente. Por exemplo, a criação do homem, a criação da natureza, de todo esse processo, nesse ato, tá? Ou nessa causa, e fez as coisas acontecerem porque alguém precisava interagir nesse meio. E esse homem foi o ser que foi responsabilizado, colocado de existir nessa realidade e a partir daí desenvolver todo esse processo. Então, temos o movimento, primeiro motor, temos uma causa que chama de eficiente, então surgiu porque necessitava, ele precisava fazer isso acontecer, independente, tá, da participação ou não desse homem. Na concepção dele era isso, Deus criou porque é algo eficiente, se necessitava, era preciso, independente de homem ou de ninguém. Por isso que nesse momento ele chama de causa e chama de eficiente. Contingência não existe em si, tá? O que seria isso? Então, para as coisas que nós temos aqui, mundo, homens, realidade, não existe, quer dizer, nós não tínhamos, não precisávamos estar aqui nessa realidade, mas estamos aqui porque existe uma primeira coisa, tá? Por exemplo, eu sou homem, você é mulher, você existe porque antes disso tinha alguém ou alguma coisa, tá? E nós fazemos parte dessa realidade num ato, pode chamar um ato de amor, ele fez as coisas existirem, tá? Nós estamos aqui na realidade não é porque a gente quer, na concepção desse período, tá? Você existe porque teve alguém, um ser absoluto, que fez as coisas existirem. Eu não estou aqui, eu não estou na realidade, eu quero estar aqui porque eu desejo, foi a forma que eu achei melhor, não, pelo contrário. Na concepção dele, esse ser contingente, existe um que fez todas as coisas, como se dele as coisas fossem geradas. Fosse um desejo, uma vontade desse ser superior, não do próprio homem, tá? O homem achou que devia existir, não. Existia um ser que chama de contingente, o primeiro, e nós somos o resultado desse ser contingente, independente da nossa vontade. Por isso que não existe em si, não é na gente essa força de existirmos na nossa realidade, mas de um ser que faz as coisas nesse processo de contingente existir. É aquela concepção de imagem e semelhança, tá? Nós fazemos parte desse ser através da sua imagem e semelhança, por isso que nós estamos aqui nessa realidade. Por isso que ele é um ser contingente. Terceiro momento, grau de perfeição. Se você já viu algo perfeito no teu dia a dia, é o nascer do sol, a chuva, qualquer coisa que você possa achar mais perfeita possível. Você acredita que tem algo mais perfeito do que isso? Por isso que ele chama grau de perfeição. Se existe nesse processo todo algo que é perfeito, imagine aquele que criou esse perfeito. É isso que ele chama a atenção, tá? Nesses graus de perfeição existe algo muito maior que fez com que essa realidade aqui esteja no nosso cotidiano. Se é perfeito, imagine quem criou essa perfeição. Por isso que ele dizia, esse grau de perfeição, se existe uma perfeição para nós, imagine aquele que criou essa perfeição. E uma ordem. Se nós temos tudo aqui na nossa realidade bem organizadozinho, dia, noite, frio e calor, N coisas, então existe uma ordem, que é a quinta via que ele apresenta para nós, que tudo que está no mundo é de uma forma organizada. Mas alguém pode dizer assim, mas esses fenômenos que acontecem, enchentes, qualquer coisa, camada de ozônio, poluição, e cadê essa ordem? Mas ele está chamando aqui que existe um ser que ordenou tudo, as coisas existiram, o homem que usufrui desse processo todo organizado. Se há uma destruição, o único causador é o próprio homem, não é o ser que ordenou tudo isso daí, tá? O homem, dentro da concepção que a gente viu platônica, esse homem, tá? Que tem o livre-arbítrio, tem essa necessidade ou essa vontade de fazer suas escolhas,
na concepção aristotélica da mesma forma. Não que entre diretamente aí livre-arbítrio, era o pensamento que se tinha nesse período, mas a gente quer chamar a atenção para isso. Esse ser que ordena as coisas acontecerem, elas existem, e a partir daí esse indivíduo, interagindo nessa realidade, ele pode desorganizar aquilo que já está ordenado. Da mesma forma, dia, noite, se acontecer outros fenômenos, o próprio indivíduo, o homem é causador de tudo isso. Então a gente percebe que nesse período, a filosofia também tem esse papel, de tentar interpretar a realidade, fazer as coisas existirem, acontecerem, mas lembrando, o maior influenciador nesse período, foi Aristóteles cristianizado. Você tem um pensamento cristianizado por ele, dentro da escolástica, especial Tomás de Aquino. Então, se você quer falar da existência de Deus, lembre das 5 vias, que é a melhor forma que você tem de apresentar algumas pessoas que perguntam para você se Deus existe ou não. Valeu, galerinha do primeiro ano, até a próxima. Olhe nossos slides lá, nossas ações, dê uma olhadinha nas nossas atividades que já estão na plataforma. Valeu, galera, bom dia e até a próxima.